Olá, está começando para todo o Brasil mais uma edição do Participação Popular pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Eu sou Fabrício Rocha e hoje a gente vai conversar sobre empregadas domésticas. O Brasil assinou recentemente uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que busca garantir para os empregados domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores. E nós vamos discutir essa questão com o Mário Avelino, que é do Rio de Janeiro, né? Veio aqui para o nosso programa. Obrigado por ter vindo, viu, Mário? O Mário é da... Você é de uma ONG chamada Doméstica Legal, né, Mário? É uma ONG que defende o trabalho doméstico, né? A melhoria do emprego doméstico. Maravilha, Mário. Espero que você goste do programa. E nós temos também aqui a Clarissa Teixeira. Oi, Clarissa, tudo bem? Olá, tudo bom? Você é designer e dona de casa, né, Clarissa? Sim. Então você vai falar pelo lado patronal, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente vai ter também aqui nessa nossa conversa, nessa nossa roda de conversa, a participação de pessoas muito especiais que estão na rodoviária de Brasília, bem no centro da cidade, com a nossa querida Dini Moraes, repórter da Rádio Câmara. Oi, Dini, com você. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde aos nossos convidados do estúdio. E boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Nós estamos aqui ao vivo na rodoviária do Plano Piloto, que fica bem no centro de Brasília, um dos lugares mais movimentados da cidade. E aqui nós vamos conversar com pessoas que trabalham, que fazem o trabalho doméstico. E também temos um convidado muito especial, que é o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, Nilton Correia. Aí ele vai tirar as dúvidas que as pessoas tiverem a respeito dos direitos que esse tipo de trabalhador tem. Lembrando que são mais de 52 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, envolvendo faxineiros, jardineiros, babás e cozinheiros. Voltamos com você aí no estúdio, Fabrício. Valeu, Dini, muito obrigado. E nós queremos também a sua participação no programa. São 17 horas e 7 minutos de sexta-feira, 1º de julho. Nesse momento, o programa está ao vivo e você pode mandar sua opinião, pode mandar sua pergunta. Ligue para a gente, 0800 619 619, ligação gratuita. Se você preferir, pode mandar um e-mail para participação popular, tudo junto, sem cedilha, sem tio, sem nada disso, @câmara.gov.br. Tá aqui, ó, desse jeito que está escrito aqui na tela. E também, se você é usuário do Twitter na internet, pode mandar um tweet, uma mensagenzinha rápida ali pra gente, para o usuário @participaçãopop. Também do mesmo jeito, sem cedilha e sem tio, hein? E muita gente tem participado. A gente recebeu uma resposta muito boa do programa do dia 24 de junho sobre livros didáticos em língua portuguesa. Muitas pessoas participaram, muitas pessoas mandaram comentários. Até difícil a gente ler o que cada um quis dizer, mas nós encaminhamos os e-mails que nós recebemos, as mensagens pelo 0800, encaminhamos para os dois convidados que participaram do programa. Então, de toda forma, a sua opinião é considerada, mesmo que a gente não possa ler aqui. E, de toda forma, eu vou mandar aqui um abraço para o Ricardo e para a Carla Figueiredo, de Sobradinho, Distrito Federal, o Ramon Ricardo Torres Quintanilha, que fez aniversário na quarta-feira. Um abraço para o Ramon e para Maria Divina Carvalho. Dona Maria, beijão para a senhora, de Brasília, do Distrito Federal, e o pessoal que participou do programa, que mandou comentários aqui para a gente, a Maria Marta Scherri, a Luci Félix, o Alberto Correia dos Santos, a Iramar Borges de Oliveira, que é revisora de textos jurídicos, e a Alva Lucena de Caruaru, Pernambuco. Foram algumas das pessoas que participaram do último programa que nós fizemos, e espero que estejam assistindo a gente também. E se você também quiser mandar sua mensagem, é agora mesmo, hein? Entre em contato com a gente e vamos começar o papo, então, justamente com algumas mensagens que já foram mandadas durante a semana, né, por alguns dos nossos espectadores. Eu vou ler aqui e jogar na roda de conversa. O Jeová Batista dos Santos mandou para a gente um comentário pelo 0800 sobre esse assunto, dizendo: eu estou de acordo, o país não pode ter duas legislações trabalhistas, uma para empregados domésticos e outra para empregados privados. O Jeová, que é de São Miguel, Rio Grande do Norte. O Luiz Florencio da Silva Filho mandou um e-mail para a gente dizendo: é incoerente aprovar uma medida desse porte devido às custas que o empregador terá que arcar com o seu empregado, pois, a meu ver, o patrão não obtém lucros com o labor do empregado. Portanto, ficaria dispendioso contratar um trabalhador doméstico. Essa foi a opinião do Luiz Florencio da Silva Filho. E também aqui, para a gente começar logo o nosso bate-papo, a Maria Tereza Fonseca Bertrand, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mandou aqui também pelo 0800. Sobre os direitos do trabalhador doméstico, com a inclusão do FGTS, eu gostaria que lembrassem que nós não somos empresa e não aferimos lucro. Acho que é correto, mas deve haver uma compensação, talvez um desconto no imposto de renda.
da ideia da Maria Tereza Fonseca Bertrand, de Minas Gerais. Eu começo, então, com o Mário Avelino, da ONG Doméstica Legal. Mário, essa convenção da OIT, ela realmente vai trazer mais encargos, mais problemas para os empregadores, para os patrões, enfim, quem contrata o serviço de uma empregada doméstica ou não? Ela vai trazer se o Congresso Nacional e a Presidente da República não tiverem a sensibilidade de entender que empregador doméstico não é empresa, como falou a Maria Tereza, não tem fins lucrativos e, fundamentalmente, a maioria dos empregadores domésticos brasileiros é a classe média. Trabalha esposa, trabalha marido. Então, eu, com relação à convenção, sou totalmente de acordo com ela. Só que aplicada ao Brasil, a própria convenção coloca, tem que ser aplicada de acordo com as características do país. Eu sou contra a obrigatoriedade do fundo. Inclusive, hoje a gente luta para que haja a retirada da multa de 40% para quem opta em depositar. E tem mais um ponto que se chama afastamento por acidente de trabalho, que a gente vai pôr, que são 2 pontos que poderiam encarecer de fato. Os demais são justos e perfeitos para que a doméstica tenha eu diria, uma melhor garantia, uma valorização do seu trabalho. Vai onerar o governo. Esse é um detalhe importante que a gente vai abordar. O governo vai ter que também diminuir os custos para o empregador. E aí sim viabilizar fundamentalmente, não esses 2 milhões de trabalhadores que têm carteira assinada, mas tirar da ilegalidade 5 milhões de trabalhadores que não têm direito nenhum. Isso é lei áurea. Todo mundo tem direito, não a minoria. Temos até informação, né, dados do PNAD de 2009 do Ministério do Trabalho, que no Brasil existem 7 milhões e 200 mil empregados domésticos, o que equivale a 7,8% da população economicamente ativa, mas só 10% desses trabalhadores todos são formalizados realmente. Clarissa, você, dona de casa, Sim. Você trabalha fora, né? Você não fica integralmente em casa. Então, a minha situação é particular, porque eu tenho uma pessoa jurídica, né? Eu sou autônoma com uma pessoa jurídica. Eu posso trabalhar em casa, eu posso trabalhar no meu É escritório. a situação do home office. Exatamente. Então, assim, eu estou em casa a maioria do tempo, assim, absoluto. E agora, então, a gente resolveu fazer uma coisa um pouco mais moderna em relação a isso. Assim, a gente resolveu estipular para a nossa funcionária horário de trabalho. Que bom. Então, assim, ela chega às 10 horas da manhã e ela sai às 18 horas, com 1 hora de intervalo para ela. Quer dizer, a gente quer profissionalizar isso ao máximo e que isso seja tratado como um emprego real. Porque o que acontece é que, assim, é super complicado você ter alguém dentro da sua casa que não tem horário, né? Quer dizer, que ela está lá como um semi-escravo, quer dizer, qualquer hora ela está disponível para você? Não. Só que entre elas, isso é tão novo que ela praticamente está tirando uma onda com a minha cara. Como assim? Você pode E no outro dia ela já foi demitida, quer dizer. Sério, aconteceu isso, ela tá tipo assim, eu sou super folgada, lá eu chego às 10 da manhã, e Ela comentou isso com alguém, ainda tenho aí carteira assinada e tudo Você certo. ficou sabendo que ela falou isso pra eles? Exatamente, entendeu? É muito novo para elas também essa legislação. Quer dizer, tá tudo certo. Agora ela foi demitida com eu dei tudo, Os direitos, exatamente né? todos os direitos, férias, ela só estava 4 meses, quer dizer, mas para elas é muito novo tudo isso, elas estão sempre desconfiadas, achando que a gente vai passar para trás, que não está certo, elas também estão com 2 pés atrás. Então, assim, essa negociação é muito complicada no Brasil ainda. Esse emprego é muito complicado. Vamos dar uma olhadinha lá na rodoviária de Brasília, bem no centro da cidade. Dini Moraes, você tem gente aí para participar do nosso programa, não é, Dini? Isso mesmo, Fabrício. Eu estou aqui com a Maria de Fátima Silva, ela que tem 50 anos e hoje trabalha de diarista. Ela mora em Planaltina de Goiás e ela trabalha agora de diarista, mas já trabalhou de carteira assinada, né, Maria de Fátima? Conta um pouquinho pra gente como é que foi sua experiência quando você trabalhava com carteira assinada como empregada doméstica. Na doméstica eu trabalho das 7 às 7. Mas aí a gente não ganha, não tem hora extra, não tem nada, né? Você trabalhava 12 horas por dia, dormia na casa da patroa ou não? Não dormia, ia embora, todo dia. Mas tinha folga semanal? Não tinha? Não, só o domingo, sábado, depois da tarde. Né? Tá, não, eu trabalho sábado até 5 horas. Se até 5 horas, aí a gente tem que trabalhar até meio-dia, né? O máximo é meio-dia. E o que você achava de trabalhar 12 horas por dia e em vez de 8 horas como os outros trabalhadores? Não gostava, por isso que eu não trabalho mais, assim, porque eu já costumo trabalhar das 7 até as 5, tá bom pra mim, né? Mas assim, trabalhar assim não ganha nada, né? A gente não ganha.
Quantos anos você trabalhou dessa forma, como empregada doméstica com carteira assinada? Eu trabalhei 4 anos. E agora você trabalha de diarista 2 vezes por semana. O que você prefere, trabalhar com carteira assinada, mais horas por dia, ou como diarista? Não, trabalho, se ganhar essas horas, né, era bom, né? Mas se eu ganhar diarista, a gente ali trabalha e recebe, né? Mas você não tem direito a nada. Você sabe quais são os seus direitos quando você tem carteira assinada como empregada doméstica? Tem, então, eu mais ou menos, né? Eu não sei direito não, porque faz muito tempo que eu parei de trabalhar assim, né? Eu vejo só falar, né? Já tem direito 13º, a gente não tinha, né? Eu trabalho não tinha 13º. Agora já tem 13º, né? Férias. Então você gostaria de voltar a ter carteira assinada? Gostaria sim. Tá certo, é isso aí, Fabrício. Ela gostaria de voltar a ter carteira assinada. Agora vamos falar com o doutor Newton, o advogado aqui, Newton Correia, ele que é presidente da Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Bom, a gente percebeu que aqui a nossa convidada, Maria de Fátima, não tem conhecimento de todos os direitos que ela tem direito. Quais são os direitos, afinal, que a empregada doméstica tem? Olha, essa é a regularidade do cidadão brasileiro, é essa. Não conhece seus direitos não são divulgados, sobretudo nesse segmento de empregado doméstico, porque é um segmento que é já, por natureza, um segmento já muito sensível por falta de informações, por falta de educação, enfim, por uma série de questões sociais. Olha, é importante esclarecer uma coisa. O empregador doméstico não é, de fato, uma empresa mais ou menos. Isso é muito relativo. Mas o empregado doméstico é um cidadão. Ou seja, uma coisa não rebate a outra. O fato de não ser o empregador uma empresa no sentido comercial comum não significa que o seu trabalhador, o trabalhador doméstico, perca os caracteres de qualquer cidadão. Aqui no Brasil, felizmente, já avançamos muito a partir da Constituição de 88, o trabalhador tem direito a férias. As férias eram as férias diferenciadas, ninguém sabe explicar exatamente por quê. Eram férias menores que as férias dos trabalhadores normais, eram de 20 dias. Recuperamos isso, já superamos as férias, hoje são normais. Agora, não tem direito, como ela disse, a jornada extraordinária. Nada justifica que o trabalhador doméstico tenha de trabalhar mais do que os demais empregados. E se trabalhar, não receber. Não existe, e a Constituição proíbe o trabalho gratuito. Então, não tem direito à jornada. Isso é uma coisa que agora sim, com a Convenção 189, vai se recuperar. No Brasil não tem a jornada de trabalho. Agora tem direito ao aviso prévio, já tinha sido assegurado, ao 13º já tinha sido assegurado, mais férias, evidentemente, já tinham sido assegurados, e ao repouso semanal remunerado. Isso aí, Fabrício. Nós vamos voltar aí no estúdio. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com o senhor Newton Correia, que é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Ele que vai poder responder outras dúvidas que nós temos aqui. Claro, Dini, valeu. E na hora que o doutor Newton quiser participar aqui, fazer uma pergunta, fazer um comentário, tá à vontade, hein? Assim como você que está em casa nos assistindo, hein? 0800 619 619. Nós estamos ao vivo nessa tarde de sexta-feira. Você pode ligar para a gente, sua pergunta vai ser discutida aqui. Você pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br e pelo Twitter você pode mandar uma mensagem para o usuário @participaçãopop, sem cedilha, sem acento, sem tio, sem nada disso. Pode fazer como o Guido Quiniara Batuta já fez. O Guido está sempre participando do programa. Guido, valeu pela audiência e pela participação. Você está sempre com a gente. Muito obrigado. O Guido é de Valinhos, São Paulo. Ele faz um comentário aqui com várias sugestões, né? A primeira providência seria aumentar o número de creches, dando condição para as mulheres mais simples trabalharem. Registro em carteira de trabalho é uma ótima providência, mas nem todos os empregadores têm condições de registrar suas empregadas domésticas. Havendo a obrigação de registrar a carteira de trabalho, não seria necessário colocar como obrigação o recolhimento do fundo de garantia de férias, pois cada profissional buscaria seus direitos, exercendo a profissão exemplarmente. Tá certo aí, Guido? Valeu pela sua sugestão. E também tem gente mandando comentários pelo Twitter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Hassan Marra Jorge também é outro que está sempre com a gente. Hassan, valeu aí pela audiência, hein? Mandando aqui, com toda certeza os empregadores não têm lucros, mas deveria então ter o desconto no imposto de renda. O Wesley Talaveira faz a pergunta aqui também pelo Twitter. Sou de São Paulo, tem uma pergunta. Como fica a situação das diaristas que trabalham uma vez por semana? Têm os mesmos direitos? Vamos dar uma olhadinha numa arte que a gente tem. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar no telão. É isso aí. Isso é o que já está estabelecido na legislação brasileira, né? Ganhos com base no salário mínimo,
13º salário, repouso semanal e feriados remunerados. Vamos ver o que mais. Tem uma próxima página dessa arte aí. Bom, apareceu, vai aparecer daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui pronto, olha aqui, ó, o adicional de férias, licença materna e paterna e estabilidade para gestantes, 30 dias de férias. Isso tudo já são, essas coisas já são direitos assegurados aos trabalhadores domésticos pela legislação, né? Muitas dessas leis já vieram na Constituição de 88. Definição de jornada de trabalho, o horário, né, exatamente, as regras mais claras de segurança e saúde no trabalho e contratos por escrito. Algumas desses direitos já vêm até de 1973, né, foi quando começaram os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Outros vieram mais adiante, na Constituição de 88, e alguns com a Lei 11.324 de 2006. Por fim, também aparece mais um dos direitos dos empregados, dos trabalhadores domésticos, que apareceu ali e já piscou. É uma remuneração que eu não consegui ler a tempo, mas daqui a pouco a gente volta e bota isso aí para todo mundo acompanhar. A remuneração por tempo que passa na casa, mesmo que fique sem trabalhar no período. Mário, isso tudo aí está espalhado, alguns desses pontos aí já estão na convenção da OIT, né? O Brasil, inclusive, é o país mais avançado em direitos trabalhistas no mundo inteiro. Um detalhe com relação às férias, o trabalhador tem férias mais um terço. Tá? Agora, com relação àquele item que ainda não tem contrato de trabalho, só não faz quem não quer. Porque o contrato de trabalho é um direito, as duas partes assinam, pode fazer contrato de experiência de até 90 dias, inclusive como há uma polêmica, na Câmara dos Deputados Federais foi aprovado um projeto que formaliza o contrato de trabalho no emprego doméstico. Agora, a questão, voltando àquela primeira entrevistada, e a Clarice falou uma coisa importante, a questão da jornada de trabalho. Isso é fundamental. Se a Constituição Federal estabelece um limite de 44 horas, o trabalhador não tem esse direito, isso é uma discriminação e exclusão total de um ser humano, de um trabalhador. Então, Diz respeito à Constituição. Não, aí que está o detalhe. Esse bloqueio na própria Constituição. Quem bloqueou o direito à jornada foram os constituintes de 88. É uma visão patriarcal que o Brasil traz. O Brasil tem uma visão patriarcal, colonialista e escravagista. Acreditamos que nessa nova legislatura, já trabalhamos há 6 anos para criar leis que estimulem o empregador a assinar carteira. E, por outro lado, leis que aumentem esses direitos, mas que haja um equilíbrio. Não adianta criar direitos e o lado que emprega não suporte pagar. Então, nós temos que ter equilíbrio nessa história aí. É por isso até que eu vou aproveitar a deixa que você deu para a gente aqui, Mário, e vou perguntar se a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, já está nos acompanhando pelo telefone. Deputada Flávia. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Participação Popular. Boa tarde, deputada. Prazer ter a senhora aqui no Participação Popular. A senhora está em Goiânia, né? Eu estou aqui em plena caminhada para a Trindade, em Romaria, para o Divino Pai Eterno. Essa época aí, agora tem muito festejo, né? Também no interior de Goiás. Exatamente. Deputada, o nosso convidado aqui, o Mário Avelino, da ONG Doméstica Legal, ele apresentou uma questão importante aqui, que ele mencionou por alto, né, numa resposta sobre outras coisas, que é a questão assim, do tipo de legislação que deve ser feito nessa questão do trabalhador doméstico. Não pode ser excluir, né, não pode excluir os trabalhadores domésticos dos direitos que outros trabalhadores têm, mas também não pode tornar muito onerosa a criação de um emprego. Quem pode ter um empregado doméstico não pode ser tão sacrificado, senão o emprego simplesmente não existe. Essa convenção da OIT, como toda convenção internacional, ela não é uma obrigação, né? Ela não é uma lei que já passa a valer imediatamente no país. Precisa passar pelo Congresso, precisa haver concordância. Qual é a posição da senhora? O que a senhora percebe que tem acontecido? Qual a reação que tem havido na Câmara dos Deputados em relação a essa proposta e outros projetos que tramitam aqui na Casa sobre o assunto? Bem, Patrícia, nós estivemos participando pessoalmente da Conferência Internacional do Trabalho. Este ano, para a tema principal foi justamente o trabalho doméstico. Essa convenção que foi aprovada, ela tem muita importância, sim, porque ela vai servir de norte
para os países que participaram. Se ela for ratificada por 2 países, aí ela já passa a ser oficial. E aí, na Câmara Federal, nós já nos reunimos 2 vezes, estamos trabalhando junto com a Associação das Donas de Casa, junto com os ministérios, para que a gente possa elaborar o projeto que vai regulamentar essa convenção no Brasil. É importante sempre ressaltar que o Brasil, e a gente fica orgulhoso por isso, é um dos países que tem a legislação mais avançada do mundo em relação às trabalhadoras domésticas. Algumas conquistas que vão surgir agora com a regulamentação dessa convenção vai ser justamente adicional noturno, a hora extra, a definição da carga horária de trabalho das domésticas e também o salário família e a periculosidade. Então, essas devem ser as conquistas que hoje ainda não estão na legislação do nosso país. Mas o desafio de todos nós não é também essa de regulamentar a convenção, mas é de formalizar os mais de 70% de trabalhadoras domésticas que existem no nosso país. Apesar que nós temos uma legislação avançada, a maioria dos trabalhadores domésticos do Brasil ainda estão na informalidade. Então, nós temos que trabalhar essa conscientização e eu acredito que, a partir disso, nós vamos conseguir garantir direitos melhores para os nossos trabalhadores. Deputada, eu vou pedir para a senhora aguardar só um minutinho, já vou voltar com mais uma pergunta para a senhora, mas vamos dar um pulinho lá no centro de Brasília com a Dini Moraes. Dini. Olá, Fabrício. Vamos voltar aqui agora com outra participação. Nós estamos com outra Maria de Fátima, dessa vez a Maria de Fátima Lopes. Ela tem 50 anos e é trabalhadora doméstica há 20 anos e ela mora em Planaltina do Distrito Federal, Planaltina do Distrito Federal. Ela tem algumas dúvidas, apesar de ela trabalhar 20 anos na mesma casa, ela tem dúvidas sobre quais direitos ela tem. Ela vai aproveitar a presença aqui do Nilton Correia, que é o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, para sanar um pouquinho essas dúvidas, ok? Vamos lá. Quais são suas dúvidas? As minhas dúvidas sobre o aviso prévio, como que eu tenho direito? Se quando meu patrão me manda embora, eu tenho que trabalhar um mês seguido todinho para me ter o direito? Vamos agora, então, falar com o Nilton Correia, o advogado. O aviso prévio é quando o empregador despede o empregado. Quando o empregado é o contrário, o empregado pede demissão, aí ele perde o direito ao aviso prévio. O aviso prévio é para conceder ao trabalhador que foi despedido sem motivo 30 dias para que ele tente se recolocar no mercado. Agora, no caso da Maria de Fátima, ela trabalha 20 anos na mesma casa. Ela está com dúvidas também a respeito da aposentadoria. Como é que fica essa questão? Não, eu suponho que se ela está regularizada, você está com a carteira assinada. Então, deve estar havendo, eu acredito, o recolhimento previdenciário. Se estiver regularmente, sua aposentadoria está garantida já desde a Constituição, desde 88. E no caso seria só ir numa agência da Previdência e pedir? Ela tem de contar o tempo de serviço como todo mundo, né? Ou outra razão se tiver, para ter aposentadoria. Eu tive na hora, eu tive lá na hora aqui embaixo, e a moça bateu tudo e disse que eu ainda não está no tempo ainda a minha aposentadoria. Sim, pode acontecer. Provavelmente sim. Provavelmente não está mesmo. Então, no caso, precisaria, então, percorrer a quantidade. Então, quanto tempo ainda falta para mim? O tempo que a senhora tem de recolhimento. Depende do tempo de recolhimento. No caso dos trabalhadores comuns, precisa de 35 anos de recolhimento, é isso? Tá certo. Então, Fabrício, a gente volta com você no estúdio e vai lembrar que no Brasil nós temos cerca de na verdade, segundo o Ministério do Trabalho, mais de 7 milhões de trabalhadoras domésticas. Como a gente pode ver, independentemente do Brasil ter adotado ou não ainda as normas, a lei da Convenção Internacional da Organização Internacional do Trabalho, as pessoas que trabalham com trabalho doméstico aqui no Brasil ainda têm muitas dúvidas sobre seus direitos, né? Verdade, Dini. Empregadores e empregados não sabem, a lei também não se estabiliza para isso, né? E é o que daqui a pouco eu vou perguntar para a deputada Flávia Moraes, que está aí nos ouvindo, mas o Mário quer fazer uma pergunta para ela. Não é uma pergunta, deputada, é uma colocação. Boa tarde, deputada. Você só está lembrada, eu estive num seminário lá na Comissão de Direitos Humanos no Senado, e a senhora estava lá assistindo, e a gente há 6 anos trabalhamos com um grupo de projetos que não conflitam com as proposições da OIT, porque a OIT ela vai avançar os direitos do trabalhador. Do outro lado, tem um grupo de projetos que propõe a redução do custo do empregador, onde o principal é a redução do INSS do empregador
e o desconto da empregada. Um outro projeto, que por sinal o autor foi o senador Garibaldi Alves Filho, que é o atual ministro da Previdência, ele vai dar perdão da dívida do INSS ao empregador informal, portanto, que ele regulariza os últimos 12 meses. Então, justamente no ponto que ela tocou, o fundamental não é só crescer direitos para quem tem carteira assinada, é tirar da informalidade 5.200.000 trabalhadores. E eu ia até perguntar para a deputada, como fazer essa questão reduzir a informalidade sem onerar demais? Nós vamos ter, então já foi aprovado no Senado Federal a redução do INSS para o empregador e para a empregada, a anistia da dívida do empregador informal, como na história do Brasil, milhares de vezes houve anistia para os empresários no setor público, na iniciativa privada. Também tem um projeto que ele propõe uma multa que varia de R$1.000 a R$15.000 para o empregador que continuar desrespeitando a lei, obviamente, uma vez a lei sancionada. Tem um outro projeto para criar estímulo ao trabalhador querer carteira, se o empregador fizer um plano de saúde, poder abater no imposto de renda. Um outro projeto que é muito importante, o Fundo de Garantia é opcional até hoje, mas ele é incoerente, essa lei. O Legislativo, há 10 anos, fez uma lei boa e cometeu uma falha. O empregador que opta em depositar o fundo, se a lei demitir o empregado, ele é punido com uma multa de 40%. Finalmente, tem um projeto que já todos aprovaram no Senado, definiu o que é diarista, porque quem define diarista hoje é a Justiça do Trabalho quando há uma ação. Então, todos esses projetos, deputadas, já estão na Câmara, alguns já bem avançados. Agora, a gente sofre ainda impedimentos, às vezes, do próprio Poder Executivo. Projetos que estão desde o ano passado lá, que já poderíamos ter decretado a Lei Áurea do Emprego Doméstico, mas esbarramos ainda. Que aguardando a sanção presidencial. Não, o problema é que para ser sancionado tem que passar pela Câmara. E, às vezes, os ministérios têm visões diferentes. Eu sempre digo, é um ponto de vista, que, às vezes, o Poder Executivo tem uma visão míope. Ele acha que aumentar a informalidade aumenta a despesa do governo. Ao contrário, vai aumentar a arrecadação da Previdência e trazer cidadãos para esse país, e não essa exclusão trabalhista e social que existe até hoje. É bom que a deputada Flávia Moraes é do partido do ministro do Trabalho, eu né? quero até apresentar um ponto de vista diferente, né, do Mário. Eu acredito que o Brasil, o governo, tem investido muito na formalização dos trabalhadores, inclusive nunca houve na história tantas carteiras assinadas pelo Ministério do Trabalho. Nós temos acompanhado, isso é público, né? E eu queria apresentar outros pontos que eu considero que precisam ser colocados para que a gente possa trabalhar, movimentar essa formalização dos trabalhadores domésticos. E aí, eu acho importante, hoje o trabalho doméstico, até porque ele é discriminado em relação aos outros trabalhos, ele é considerado um subtrabalho, né? Então, e isso faz com que o próprio trabalhador doméstico, muitas vezes é o próprio trabalhador que também não quer assinar uma carteira. Então, a gente tem que fazer com que esse emprego, que muitos têm orgulho de ser um trabalhador doméstico, isso passa pela qualificação profissional, né, e a formalização, porque a formalização desse trabalhador é importante para o trabalhador e é importante para o empregador também. Questões como a definição da carga horária de trabalho, ela é importante para ambas as partes, né? Então, a gente tem que avaliar que todo um contexto e trabalhar na questão da conscientização e da consciência das pessoas, no sentido de que quando esses direitos forem lei, todos eles, nós precisamos partir para essa etapa, né? E colocar todos numa relação harmônica. Eu falo que hoje, com a nova estrutura familiar, quando a mulher sai para trabalhar fora, o trabalhador doméstico, ele tem uma importância muito grande na base da nossa sociedade. É ele que dá o suporte para a família, para as crianças. Então, é importante que esse trabalhador, que esse trabalho seja valorizado. Deputada Flávia Moraes, eu vou pedir para a senhora continuar com a gente, se for possível, porque eu tenho uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter, que eu vou passar para o doutor Nilton Correia, advogado que está com a Dini lá na rodoviária de Brasília, o Rodrigo Fortunato. O Rodrigo Fortunato tem a pergunta assim: a partir de quantos dias de trabalho na semana a trabalhadora doméstica tem direito a registro? Eu não sei se está funcionando aqui o link lá na rodoviária, parece que nós temos um problema de comunicação com a rodoviária, mas a Clarissa tem uma pergunta para fazer, né, Clarissa? Bom, eu acho que também o governo tem que comunicar, não é vergonha para ninguém ter a carteira assinada como doméstico. Eu acho que as pessoas
elas têm até orgulho de ter carteira assinada e ter os direitos reconhecidos. Desculpa, deputada, mas eu não concordo que seja uma vergonha um emprego doméstico. A vergonha não ter emprego, quer dizer, elas com filhos, provavelmente também na mesma situação que a gente. E essa coisa da nossa sociedade, se eu trabalho fora também e está baseada numa outra pessoa, também esse conceito tem que mudar. Quer dizer, a gente também não pode ficar até 9 horas da noite trabalhando, até 7 horas da noite trabalhando e ter alguém que não pode ir para casa, que também tem filho na mesma situação, que provavelmente também o filho está sozinho. Então, acho que isso tudo tem que ser revisto e o governo tem que comunicar, quer dizer, é o direito do cidadão ter carteira assinada, é importante, isso não é vergonhoso esse trabalho, pelo contrário. Então, assim, isso tudo tem que mudar, uma cultura que tem que mudar. Mas, Clarissa, Deixa eu só interromper rapidinho, porque nós... Só um minutinho, deputada, por favor, porque nós restabelecemos o contato lá com a rodoviária de Brasília. Eu vou passar, então, a pergunta para o doutor Newton Correia aqui, que o Rodrigo Fortunato fez pelo Twitter. A partir de quantos dias de trabalho na semana a trabalhadora doméstica tem direito a registro? Dini, você que está aí na rodoviária de Brasília, você está ouvindo? Eu estou ouvindo sim, Fabrício. Vou passar direto o microfone, então, para o nosso convidado, o presidente da Associação de Advogados Trabalhistas, Newton Correia. Olha, o que dá direito ao registro é o trabalho não eventual. O que se tem entendido de maneira regra geral é que com 3 dias já é um trabalho sem eventualidade. Então é um trabalho que deve ter a carteira assinada. Então, ou seja, se eu tenho uma diarista na minha casa que trabalha 3 dias por semana, vai ter que registrar a carteira. Sim, sem dúvida. Ela já não é mais diarista, tá? Já não tem mais aquele conceito de diarista, que é o conceito de uma eventualidade. Você precisa de uma limpeza, você precisa de alguma coisa, uma necessidade temporária, efetivamente temporária. Se ela vai 3 vezes, não é temporária. Agora é o seguinte, Fabrício, o nosso advogado trabalhista aqui, ele estava fazendo uma consideração a respeito da questão do abatimento do imposto de renda. Essa discussão que estava tendo agora há pouco aí no estúdio. Pois Deixa não. eu passar um pouquinho para ele. Claro. Não, aqui já tem para a Previdência Social, a Lei 11.324 já prevê um desconto no imposto de renda. Isso vale até o exercício de 2012, portanto, o ano base de 2011. Seria o caso aí da deputada tentar uma prorrogação dessa dedução do imposto de renda. No caso, essa dedução do imposto de renda, ela pode ser feita, então, até o final deste ano, até dezembro de 2011, as pessoas que têm empregados domésticos em casa pode fazer essa dedução na declaração de imposto de renda do ano que vem. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito disso, senhor Newton. O governo, quando lançou essa medida, ela já lançou, e isso também é uma dúvida para o nosso convidado do estúdio, lançou achando que ia aumentar a formalidade de assinar mais carteiras dos trabalhadores domésticos no país. No entanto, hoje a gente sabe que são mais de 7 milhões de trabalhadoras domésticas, sendo que apenas uma em cada 10 tem a carteira assinada. Por que essa medida não surtiu o efeito que o governo esperava? Em primeiro lugar, acho que é conscientização, né, do empregador doméstico. Até pela história do que era o emprego doméstico, etc. Agora, isso também acontece no emprego não doméstico, emprego como no comércio, na indústria. Infelizmente, a não assinatura de carteira tem sido uma constância. Agora, falta penalizar o empregador que pratica isso. E olha, o emprego é importante, sem dúvida, mas o que é importante é o emprego decente, não o emprego indecente. Tá certo. Eu mando também a minha pergunta aí para o estúdio. E aí, o que as pessoas, nossos convidados, acham? Por que a medida não trouxe tanto efeito quanto esperado? Fabrício, eu vou tomar liberdade. Vou passar para os dois convidados do estúdio e para a deputada também. Eu chamo essa Lei 11.324, primeiro, ela teve a boa intenção, melhorou direitos ao trabalhador, mas nessa questão ela cometeu um erro capital. Primeira observação, só tem direito à restituição do INSS do imposto de renda quem usa o modelo completo na declaração anual. A grande maioria dos empregadores que assinam carteira usa o modelo simplificado. Eu chamo esse item na lei de Robin Hood, lei do Robin Hood dos ricos. Ela tira da classe média e devolve para quem tem dinheiro. Então essa lei é inócua. Na realidade, de 2006 a 2008, aumentou a informalidade no emprego doméstico. Dados do IBGE, houve aumento da formalidade que chegou a 1% em 2009, porque houve aumento do número de trabalhadores. Agora, o que tem que ser feito, e isso a gente desde 2006 discute, é reduzir o INSS, porque aí todo empregador, seja modelo completo, simplificado ou não, ele vai ter um benefício. Não vai ter limitação a um salário mínimo, não vai ter limitação ao empregado. Então, doutor Newton, eu discordo da opinião de prorrogação do imposto de renda, porque ele beneficia quem tem dinheiro. Ou seja,
devolve dinheiro a quem tem dinheiro. E a grande massa empregadora, que é a classe média, usa o modelo simplificado. Esse modelo ele é fracassado, dados efetivos do Ministério do Trabalho, não aumentou em nada a formalidade. E aí, prorrogar uma lei para continuar a dar benefício, tirar dinheiro do tesouro para devolver para quem tem dinheiro, é uma irracionalidade. Agora, vamos sim beneficiar todo empregador. Diminui a carga do INSS. Aí beneficia trabalhador e empregado. E agora, nós temos uma lei há 5 anos, beneficiando somente uma classe que usa o modelo completo do imposto de renda, devolvendo todo ano 600 milhões a quem tem dinheiro nesse país. Clarissa, tem alguma opinião aí também sobre isso? Bom, eu sou um caso à parte, eu não... Acho melhor ler nessa seara. Exatamente. Eu vou passar a pergunta para a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. A deputada ainda está com a gente, deputada? Estou aqui. Bom, deputada, então é o seguinte, a senhora está vendo que tem muitas ideias que surgiram aí, essa questão das deduções do imposto de renda. Nós também tivemos mensagens enviadas durante a semana dos espectadores do Participação Popular. O João Maurício mandou um e-mail comentando. Em primeiro lugar estava a reforma trabalhista. Paga-se muito ao governo por cada pessoa contratada. Mas como é mais fácil oferecer direito com o esforço de terceiros, então essa ideia vem em primeiro lugar. Agora, por que jogar o empregado doméstico em um sistema que precisa de reformas? Ou seja, ele está reclamando da questão da reforma trabalhista, da legislação trabalhista. E a Yara Alexandria, de João Pessoa, Paraíba, logo antes do programa entrar no ar, ela mandou um e-mail. Obrigado, Yara, pela sua participação. Ela dizendo, eu gostaria de saber o porquê que se fala apenas dos direitos das empregadas domésticas, mas não se fala nos deveres. O que me revolta é ter que bancar um empregado incompetente sem profissionalização. Acho que deveria haver uma formação obrigatória e só poderiam desfrutar desses direitos capacitados para o serviço. A senhora, deputada Flávia Moraes, falou na questão da capacitação também, que é uma das várias questões, várias ideias que nesses últimos 5 minutos de programa aqui no Participação Popular apareceram. Pergunto para a senhora, em que pé que estão esses tantos projetos, como os que o Mário Avelino enumerou aqui? Haveria necessidade de se criar uma comissão especial na Câmara para votar isso tudo? O que a senhora, pelo que a senhora tem visto, esse assunto tem rendido discussão aqui? Nós criamos um grupo de trabalho. Semana passada, tivemos reunidos no gabinete da deputada Sandra Rosado. Nós criamos um grupo de trabalho de vários deputados interessados nesse assunto, e senadores também, senadoras, que vão estar justamente juntando todos esses projetos para que nós possamos já adequá-los na regulamentação da convenção. Né? Então, nós vamos estar separando alguns que precisam ser até aprovados antes para ajudar na instrução da regulamentação, mas nós já estamos fazendo levantamento de todos esses projetos. Na verdade, são cerca de 70 projetos que estão tramitando na Câmara e que vão ser todos analisados. Por exemplo, nós temos um projeto que está definindo quem é a trabalhadora diarista. Né? Então, essa definição precisa acontecer antes da regulamentação da convenção, até porque essa pessoa diarista ela deve ser citada várias vezes nessa regulamentação. E é preciso saber quem vai estar incluído nessa categoria, quais vão ser os critérios para se definir quem é o trabalhador diarista. Então, nós vamos estar selecionando dessa forma e procurando juntar tudo para que a gente possa, na regulamentação, estar contemplando quase todos os direitos que estão previstos e que precisam ser regulamentados agora. Ou seja, seria uma consolidação de tudo isso, né? Exatamente. Agora, com a convenção, vai ficar mais fácil, porque na regulamentação a gente já inclui tudo e vai ser uma discussão ampla que nós já iniciamos, estamos trabalhando nisso. Deputada Luci, deputada Gorete, deputado Laércio, estiveram também presentes, a deputada Benedita da Silva, estiveram presentes também na conferência internacional, de forma que nós já começamos, definimos que vamos estar trabalhando nesse tema para que a gente possa agilizar essa regulamentação. E tem alguma ideia de quando que isso deve acontecer, deputada? Quando que esses projetos realmente devem ser votados aqui na Câmara dos Deputados? O projeto chega encaminhado pelo Executivo. Então vai ser um trabalho feito dos dois lados para que quando chegar já exista um consenso, já esteja bem discutido também no Congresso. Então vai ser uma forma de agilizar. Então está discutindo já junto com o Ministério para que a gente possa trazer o projeto já com a aprovação garantida, sem
necessidade de mais um período para discussão dentro da Câmara. Vamos estar discutindo e conversando conjuntamente. Deputada Flávia Moraes, antes de dispensar a senhora, eu vou passar a pergunta que o Mário Avelino está querendo fazer aqui para a senhora. Nada, tem um esclarecimento. Esse projeto da diarista, ele já foi aprovado no Senado, foi um projeto da ex-senadora Sérgio Sarenco. Está nesse momento, ele disputando mérito na Comissão de Trabalho, e ia ser votado, inclusive, quarta-feira, não houve quórum, infelizmente, mas ele vai ser pautado de novo quarta-feira. Não, mas vai ser retirado de pauta justamente para esse não, esse vai voltar, nós até nos reunimos para definir quais que a gente já vai estar colocando na regulamentação e quais que a gente deve retornar para votação mais rápida, né? Esse da diarista, nós devemos estar retornando para a votação porque precisa definir quem é essa diarista, até para que a gente possa citá-la na regulamentação. Não, e até um dado importante nesse projeto, tem um voto em separado do deputado André Figueiredo, que só deve ter conhecimento, que ele está de acordo com a demanda da CFM e até das próprias domésticas, que define que diarista, quem trabalha até 2 dias, tem que receber no dia, não tem vínculo, e tem um dado importantíssimo para estimular a diarista a ser contribuinte da Previdência, está assegurada, que é aplicar a mesma alíquota do microempreendedor individual, que hoje está em 5%, para que a diarista tenha o mesmo benefício. Porque, no fundo, ela é uma microempreendedora individual no ambiente doméstico. Então, é injusto que continue se discriminando o trabalhador doméstico em detrimento de outras categorias. E esse voto separado, isso daí é um projeto que começou em 2005, ele está de acordo com a demanda da categoria das trabalhadoras. É importante que nós demos celeridade a esse projeto, porque não há nenhum impedimento, a não ser que haja impedimento do Poder Executivo. Esse foi o entendimento do grupo que se reuniu, de estar retornando essa matéria já para aprovação na próxima semana. Que bom. Eu tenho informações aqui de que o doutor Nilton Correia, lá na Rodoviária de Brasília, também queria comentar alguma coisa, né, Edine? Isso mesmo, Fabrício. Na verdade, a gente queria expor uma realidade que a gente está encontrando aqui na rodoviária do centro de Brasília. A nossa produção, ela, apesar da grande quantidade de pessoas que passa por aqui, você precisa ver a dificuldade de achar uma empregada doméstica que queira conversar com a gente. A grande questão é que todas elas alegam que têm medo de serem demitidas, têm medo de exporem seus patrões e medo de represálias no trabalho. Bom, doutor Nilton, por que isso acontece? É o medo da repressão. Infelizmente, o empregador não quer ter um empregado consciente de seus direitos. Isso é lamentável, mas acontece de uma maneira muito quanto mais. Há o medo da perda do emprego. Por isso que a nossa, que está presente, a patronal que está presente, ela diz que o emprego é o que é mais importante. Essas pessoas também têm esse entendimento, embora não devesse ser assim. Desculpe interrompê-lo, mas a maioria, então, realmente não tem conhecimento dos seus direitos. E em casos, por exemplo, como demissão, rescisão de contrato de trabalho, o senhor que trabalha com isso, elas geralmente têm esses direitos resguardados? O senhor atende muitas domésticas que não têm os seus direitos assegurados? A grande maioria, infelizmente, não tem o direito resguardado. Agora, a rescisão tinha que ser feita normal, como qualquer trabalhador. Pago normal os direitos, fazer um termo de rescisão de contrato de trabalho, isso vai na papelaria, compra, sem qualquer problema. E eu suponho que o empregador, esse sabe, se não sabe, ele tem mais condições de saber os direitos que ele tem pagado ao empregado doméstico do que o próprio empregado doméstico. Eu queria fazer uma observação com relação à dedução do imposto de renda, que eu mencionei isso até em solidariedade ao que o Avelino estava falando, de que é necessário ter-se uma contrapartida, e é mesmo necessário ter uma contrapartida. Se não foi se essa opção não deu certo, eu acho que tem que ser procurado uma outra, não sei, talvez um outro tributo, onde não haja essa possibilidade de fuga desses direitos, de maneira que isso possa trazer a regularização de tantas pessoas que trabalham. Muito obrigada. Nós conversamos com o Nilton Correia, ele que é presidente da Associação dos Advogados do Trabalho aqui do Distrito Federal. Nós voltamos com você aí no estúdio, Fabrício. Beleza, Adine, valeu. E eu vou perguntar para a deputada Flávia Moraes aqui. A Clarice quer fazer uma pergunta? Eu queria só comentar, acho que foi por e-mail que você recebeu, a pessoa estava
estava cobrando, né, a incompetência do trabalho. Bom, a gente está resguardado como empregadores os 3 meses de experiência. Quer dizer, se a gente não está satisfeito, Faz o contrato. exatamente, a gente faz um contrato. Eu mesmo tomo esse cuidado. Durante esses 3 primeiros meses, eu vejo que a minha funcionária não está apta a continuar na minha casa, eu estou resguardada, eu não vou precisar arcar com as despesas de demissão. Isso a gente... Desculpa, complementar na realidade. Eu queria Pois não, deputada. eu queria Flávia fazer uma Moraes. colocação, aquela questão da trabalhadora doméstica que não quer falar que é trabalhadora doméstica. Eu conheço pessoas próximas, pessoas queridas, amigas, que não querem registrar como trabalhadora doméstica na carteira de trabalho porque pensam em arrumar um serviço administrativo futuramente e acham que vão ter dificuldade se tiverem registrados como trabalhadora doméstica. É complicado, né? Não existe esse preconceito. Eu estou colocando aqui, às vezes pode achar que... mas não é questão da vergonha, porque é uma vergonha ter esse trabalho, mas algumas pessoas acham que pode ser um dificultador para conseguir um trabalho que exige um maior nível de escolaridade. Ou seja, é um problema... Esse é um preconceito que tem que ser quebrado. E a partir do momento em que forem quebrados todos os direitos como qualquer trabalhador, aí passa a ter uma profissão como todas as outras, né? E deixa de ter esse ranço de discriminação que tem durante todo esse tempo. Parece que o doutor Newton Corrêa quer falar mais alguma coisa? Não, pois é, deputado, exatamente isso, é a exclusão social que gera o quê? Foi gerada pela OA, a exclusão social gera a exclusão legal gera a exclusão social. Uma combinada com a outra. Isso historicamente é assim. No Brasil isso o trabalho doméstico vem desde o tempo da casa grande e senzala. E criamos essa figura, lamentavelmente, por isso a exclusão. A gente pôde ver, viu, Fabrício, realmente pela constatação da quantidade de pessoas que a gente encontrou que realmente trabalham com trabalho doméstico, mas não querem falar. E elas alegam com todas as letras que têm medo. Essa questão da autodiscriminação revela até uma questão cultural, o problema vai além da lei, né? Deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a gente está chegando no final do programa, eu vou agradecer a participação da senhora, viu? Muito obrigado. Estamos sempre às ordens, tá? Muito obrigado pela sua honrosa participação no nosso programa aqui, que muito iluminou a nossa exibição aqui pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Deputado, eu estou com muitos comentários aqui de pessoas, chegou para mim uma lista imensa de ligações que chegaram no 0800 619 619 da Câmara nessa tarde dessa sexta-feira, 1º de julho. Eu vou ler algumas, né? Nem todas a gente vai poder responder. Teve comentário aqui do César Murilo de Melo, de Barroso, Minas Gerais, do André Marins, de Itajubá, Minas Gerais. A Irene Holanda Costa, de Fortaleza, Ceará, ela faz um comentário: os aposentados e idosos não têm condição para pagar uma empregada. Deveria criar uma bolsa empregada doméstica, onde os aposentados recebam valor junto com a aposentadoria. É mais uma ideia e discussão aqui da Irene Holanda Costa, do Ceará. A Júlia Rosa da Cruz, de São Paulo, capital, ela faz um comentário interessante aqui também. O governo quer dar todo o direito para a categoria, mas não define as obrigações para os empregados domésticos. Se o salário do empregado doméstico fosse livre, sem tributação para o empregador, teria mais empregado doméstico com carteira assinada. A maioria dos empregados domésticos não quer ter registro devido ao desconto de 10% do INSS, pois querem ter salário livre de descontos. Isso também é uma realidade, né, que a Júlia apresentou aqui, não é não, Mário? Nesse projeto de redução do INSS, nós estamos vindo, hoje já está aprovado no Senado, a redução de 12% para 6% do empregador, e no caso do empregado doméstico varia de 8% a 11%, uma alíquota única de 6%. Tem que haver a contribuição porque existem despesas, também não é zero, não é por aí, não é nem 8% nem 80%. É isso aí. Então, são sugestões. Isso é negociável, né, também, eu acho. Essa parte é negócio difícil, a questão mais até cultural, né, como a Dini constatou na rodoviária de Brasília também, como teve um estudo feito pelo CFEMEA, né, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, chamado A Realidade do Trabalho Doméstico na Atualidade. Eles fizeram aqui cruzaram alguns dados sociais, né, apontaram que 93% dos trabalhadores domésticos são mulheres, somam 17% da população
feminina economicamente ativa, 61,6% dessas trabalhadoras domésticas são negras. Esse é o dado do estudo do Cefêmea, que faz parte até a minha amiga Natália Mori, um beijão para a Natália, lá do Cefêmea também, que contribuiu nesse estudo. Por fim, eu vou levantar aqui, só para a gente finalizar, uma pergunta que foi enviada pela Maria Aparecida Bonjorno, de Jundiaí, São Paulo. Ela pergunta, trabalho como diarista durante 16 anos e recolho ao INSS como autônoma. Trabalho em 2 casas, na primeira 3 vezes por semana, na outra apenas 2 vezes por semana. Gostaria de saber se caracteriza vínculo empregatício, direito a 13º salário e férias, além do auxílio doença. Mário, dá para responder rapidamente? Na casa que ela trabalha 3 vezes por semana, se ela entrar com ação na justiça, o juiz vai dar a carteira assinada, vai dar todos os direitos para ela. Tá? Na casa que ela trabalha até 2 dias, não. Portanto, que ela receba no dia. E para finalizar aqui, Edilson Feliciano, aqui do Rio de Janeiro, capital, pergunta, se aprovados os novos direitos para o empregado doméstico, eles serão retroativos ou somente para os novos empregados? Então, nenhum direito é retroativo, ele vale daqui para frente, não é daqui para trás. Isso é princípio de lei. Toda lei, quando muda, ela vale dali para frente. O doutor Newton Corrêa está ouvindo a gente na rodoviária ainda? Já foi embora? Bom, não. Então a gente vai encerrar aqui o programa, né? Vou agradecer aos nossos convidados do Participação Popular, Mário Avelino, da ONG Doméstica Legal. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter vindo do Rio de Janeiro. Eu só peço que os nossos deputados, como a deputada Flávia e outros que têm essa consciência, que temos que melhorar. E graças a Deus vamos avançar. Eu parabenizo a OIT. Mas temos que olhar a realidade do empregador doméstico brasileiro para que haja leis que sejam seguidas e não leis para ficarem na informalidade como é até hoje. Clarissa Teixeira, designer, dona de casa moderna, né? De uma forma nova já de contratar o empregado. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Você tem alguma consideração final também, não? Não. Gostou do programa? Gostei do programa, me esclareceu várias dúvidas, prazer. Legal, você que é uma dona de casa que já faz a contratação já com tudo certinho, né? Até um bom exemplo para o pessoal de casa. E muito obrigado a você, que é o nosso espectador, o nosso ouvinte pela Rádio Câmara, que acompanhou o Participação Popular. E eu quero convidar você para participar do próximo programa também, em que nós vamos tratar na sexta-feira que vem, às 5 da tarde, ao vivo, ou seja, no dia 8 de julho, nós vamos tratar de celulares. Teve essa pesquisa nova que saiu da Organização Mundial de Saúde, essa recomendação sobre riscos para a saúde causados pelos telefones celulares. Nós vamos falar também da qualidade das operadoras de telefonia celular e a qualidade da fiscalização da Anatel e os problemas com a assistência técnica. Muita gente tem muito problema com o celular, parece que o negócio é feito para durar um ano só, né, gente? O negócio é complicado. Queremos saber a sua opinião, queremos a sua pergunta. 0800 619 69, ligação gratuita, vou repetir, 0800 69 69. Pelo e-mail, participação popular, tudo junto, @câmara.gov.br, participação popular sem cedilha e sem tio, viu? E pelo Twitter, se você usa o Twitter, mande uma mensagem para o usuário @participaçãopop. Na próxima sexta, 8 de julho, o Participação Popular ao vivo às 5 da tarde sobre celulares, hein? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que nos acompanhou na Rádio Câmara também. Tchauzinho, a gente se vê.